Oi, gente. Vejam, estamos aqui para falar de mais um grupo do reino animal, o reino, o filo dos invertebrados. Esse na verdade, é o filo artrópoda. Lá vai eu com o filo dos invertebrados. Faz a correção aí. Filo artrópoda. Eu acho, considero o filo mais interessante, o filo artrópoda, que são grupos de animais articulados. Eita, esse grupo é muito massa. Para mim, de todo o reino animal, é o grupo mais interessante, tá? Então, vamos deixar de besteirinha e vamos lá para a conversa. O cachorro do vizinho tá aí, já querendo ver a aula. Ó. Vamos embora. Massa. Vamos ver. Então, a gente tem aí, ó, o filoartrópoda. A nomenclatura, gente, desse filo, ela deriva do grego, porque artron quer dizer junta e podes, pernas, certo? Então, são animais que têm pernas conjuntas, ou seja, conjunta, não é perna junta, né? Conjuntas, ó, as juntas. Na verdade, são animais que têm apêndices articulados, certo? Então, são animais de corpo metamerizado. A gente viu que metâmeros são pequenos segmentos do corpo de um animal. A gente viu isso lá no processo evolutivo, naquele slide da aula sobre processo evolutivo. E a gente tinha lá o corpo de um gafanhoto, onde ele, com o processo de larva, o corpo dele era dividido em vários segmentos. Isso a gente vê no filo anterior que a gente viu, que são os anelídeos, tá certo? É um corpo completamente revestido por um exoesqueleto quitinoso, dotado de apêndices articulados. Esse exoesqueleto, na verdade, seria aquela casca que envolve o corpo desses animais, só que é um esqueleto externo, não é um esqueleto interno feito o nosso, tá? E dotado de apêndices articulados. Esses animais, gente, eles vão ter patas, uma grande quantidade de patas ou uma quantidade em grupos menores de patas, vão ter antenas, vão ter asas, são animais bastante interessantes. Geralmente, o corpo desses animais é dividido em tagmas, que são união dos metâmeros, certo? Que podem originar a cabeça, então a cabeça é um tagma, o tórax é outro tagma, o abdômen, ou a gente ainda pode encontrar a união da cabeça com o tórax, que é o cefalotórax, é outro exemplo, tá? O exoesqueleto, ele é constituído basicamente de um polissacarídeo nitrogenado, que é a quitina, e pode ter carbonato de cálcio. Então, geralmente, o esqueleto desses animais, a gente diz que ele é formado por carbonato de cálcio mais quitina, certo? Uma característica bem interessante também de alguns subfilos ou de algumas classes desses animais é que esse esqueleto, que é como se fosse uma armadura, esses animais, quando eles crescem de tamanho, é como se o esqueleto fosse uma roupa, a roupa não desce mais, esse esqueleto não desce mais, então eles quebram esse esqueleto, saem desse esqueleto para que eles possam, com o crescimento do corpo, dos apêndices, da cabeça, eles saírem dessa carapaçazinha ou desse esqueleto que é menor e formarem um outro esqueleto para proteger o corpo deles. Essa troca de exoesqueleto, a gente chama ele, e esse esqueleto que eles deixaram, a gente chama de equidise. Isso é muito comum a gente ver nas cigarras, certo? E nas árvores, aquelas casquinhas de insetos, né? A gente vê isso nas aranhas, a gente vê isso é, principalmente nas cigarras, tá? E eu trouxe até uma foto para a gente ver. Então a gente tem aqui, ó, uma cigarrinha, aqui, ó,
trocando a carapaça. Então, essa carapaça velha que não comporta mais o corpo aumentado da cigarra, a gente diz que é a equidise, tá bom? Então, aqui a gente já tem um exemplo de um artrópode da classe insecta que a gente vai ver lá na frente, que são as cigarras. O primeiro subfilo abaixo dos artrópodes, a gente tem os crustáceos, certo? A gente achava que, ou as pessoas chamam os moluscos também, como os os mariscos, os sururus, crustáceos do mar. E, na verdade, a gente viu que sururu, marisco, mexilhão, ostra são moluscos. São animais invertebrados de corpo mole, que não apresentam articulação. Já os crustáceos é um grupo de animais que, primeiro, por característica, que a gente já viu que os artrópodes eles vão ter apêndices, tá? Coisa que a gente não viu lá nos moluscos. E eles vão ter, os crustáceos vão ter a carapaça por todo o corpo, já os moluscos não têm, certo? Embora os moluscos bivalvos eles apresentem essa carapaça, mas em forma de concha, que é bem diferente, certo? Então, tem duas características dos crustáceos: dois pares de antenas, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, então apresenta aí dois tagmas. Tem mais ou menos 40 mil espécies, né? Entre aquáticas, marinhas e de água doce. Podem ser sésseis, como as cracas, certo? Podem ser encontrados de vida livre natante, como os camarões. Outros caminham no fundo marinho, como os siris, os caranguejos, os ganhamões, e lagostas, né? E muitos camarões também. De terra firme, nós temos os tatuzinhos de jardim, que são muito comuns, né? Um exemplo de um crustáceo de terra firme, que quando a gente fala em crustáceo, a gente só lembra de animais aquáticos. O hábito alimentar é muito variado. Temos animais filtradores, como as cracas, animais herbívoros, como os camarões, certo? Os animais carnívoros e os animais detritívoros. Com os detritívoros, a gente tem camarões, a gente tem siris, tá certo? A maioria é dioica, ou seja, você vai ter crustáceo macho e crustáceo fêmea. Perfeito? Então, temos aqui os exemplos, ó. Temos aqui a lagosta, tá certo? Temos aqui o camarão, temos aqui a craca. Esse animal ele é encontrado geralmente aderidos às pedras e rochões ou ao coral, tá? E temos aqui um caranguejozinho que é o famoso Maria Farinha, tá bom? Então temos aí exemplos de crustáceos, perfeito? Outro subfilo que a gente encontra são os quelicerados, tá? Tem 4 pares de pernas, não apresentam antenas. Vejam que eles apresentam características diferentes com relação aos crustáceos. Os crustáceos, eles têm antenas e geralmente podem apresentar 5 pares de patas ou não apresentarem, tá? Uma característica típica é apresentar um par de quelíceras, né? Que é uma estrutura afiada que participa da captura do alimento, que a gente conhece aqui como ferrão, né? O ferrão desses animais que serve para morder, para picar, certo? Apresenta cerca de 65 mil espécies, tá? E são formados por 2 tagmas, cefalotórax e abdômen, ok? Temos aí as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, os ácaros e límulos, ok? Os aracnídeos geralmente vivem, que é uma classe dos quelicerados, né? Vivem em matas, pântanos, desertos e casas. Produzem peçonha, tá? E para os aracnídeos, a quelícera nas aranhas é que é responsável pela liberação dessa peçonha.
Nos escorpiões, é o aguilhão, que ele carrega na cauda, no final da cauda, certo? Também são animais dioicos, perfeito? Apresentam macho e fêmea, principalmente as aranhas. Temos aqui exemplos aqui temos o escorpião, né? Com o seu aguilhão aqui. Temos aqui os ácaros, que são exemplos de quelicerados. Temos os carrapatos, que são parasitas de animais vertebrados, como os cachorros em geral, os cavalos, os bois, né? E temos aqui as aranhas, perfeito? Outro subfilo são os miriápodes, que são divididos em diplópodes, certo? Com cerca de 10 mil espécies, apresentam 2 pares de patas por segmento, é por isso que recebe o nome de né? Pló, muitos pés, ou seja, 2 pares de pés, certo? Apresentam antenas, apresentam ocelos. Ocelos são olhos que não são bem desenvolvidos, mas que servem para captar a luz para que o animal possa se guiar. E o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Nesse caso aí dos miriápodes, a gente já vai ter o corpo formado por 3 segmentos, certo? Temos aí os embuais, piolhos de cobra, conhecidos também, né, como embuais, piolhos de cobra e gongolo, certo? Apresentam reprodução sexuada e colocam ovos. Isso quer dizer que a gente vai ter diplópodos masculinos e femininos, tá? A maioria das espécies é herbívora, se alimentando de nutrientes, né, de vegetais. Então, são animais terrestres, sendo encontrados vivendo em locais como rochas, cascas de árvore, troncos e embaixo de folhas, geralmente evitando a luz direta, certo? Algumas espécies são encontradas em cavernas. Então, vamos ver aí exemplo de miriápodes da classe dos diplópodes. Temos aqui o embuá, né? Que também é conhecido como piolho de cobra. Se a gente vê, ó, cada regiãozinha dessa aqui, veja que o corpo dele é divididinho aqui assim, ó. Aqui é a cabeça, com as antenas. E se a gente olhar direitinho, ó, aqui tem 2 pares de pata. Aqui tem 2 pares de pata. Aqui, 2 pares de pata. Então, em cada segmento do corpo, a gente tem 2 pares de pata, que são classificados como diplópodes. Perfeito? A outra classe dos miriápodes, temos os quilópodes, certo? Com cerca de 3 mil espécies. O corpo apresenta cabeça e tronco. A cabeça possui antenas simples, mandíbulas, maxilares, né, e olhos simples, ocelos. O par de pernas do primeiro segmento do corpo dos quilópodes é modificado em presas venenosas, chamadas de preensores ou fórceps, que na verdade serve para esse animal caçar, certo? São animais carnívoros, são dioicos e colocam ovos. Os quilópodes têm preferência por lugares escuros e úmidos, como embaixo de pedra e madeiras. É por isso que esses animais muitas vezes se tornam bastante perigosos. Tá? A gente vai ver que, como exemplares, nós temos as lacraias e as centopeias. Tá? E que esses animais eles também têm, nesse fórceps ou preensores, essas presas liberam veneno. Então, nós temos aqui o famoso lacral, né? Aqui temos ó, a cabeça, temos as antenas, e vejam que esses animais apresentam apenas um par de patas, ó. Nos diplópodes a gente tem 2, nos quilópodes a gente tem apenas um, ó. 1, 2, um par. 1, 2, um par por segmento. Cada partezinha dessa aqui é um segmento do corpo, certo? Com relação ao último grupo dos quelicerados, nós temos os hexápodes. Apresentam 3 pares de pernas, um par de antenas, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? Então, são animais aí, que são os insetos, na verdade, que são bem divididos,
tá bom? Apresentam os 3 estigmas bem divididos. É o maior grupo dos invertebrados, apresenta cerca de 900 mil espécies de insetos. São animais adaptados a ambientes de terra firme, únicos invertebrados capazes de voar, certo? São dioicos e a alimentação é muito diversificada, tá bom? Você vai ter insetos que se alimentam de vegetais, que se alimentam de frutas, que se alimentam de restos de outros animais, que se alimentam de outros animais, tá bom? Então, uma gama muito grande alimentar. E temos aí diversos exemplos, temos borboletas, temos besouros, temos mariposas, formigas, abelhas, gafanhoto, cupim, joaninha, todos esses são os insetos, tá bom? Perfeito? Gente, ficamos aqui, tá certo? Com esse grupo maravilhoso, que é o grupo dos quelicerados, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Não esquece, gente, de dar uma lidinha no livro, tá bom? Perfeito? Tchau, tchau.